Fala galera, beleza? Tranquilidade? Tudo de bom? Tudo bom com vocês aí? Espero que sim. Estamos nós aqui gravando pela segunda vez essa aula que vocês vão assistir. E estou gravando pela segunda vez porque a primeira vez o nosso querido software Ocan deu problema e gravou a aula sem áudio. Então isso eu acho que faz parte são ossos do ofício, né? Faz parte desse regime de trabalho do home office ou trabalho em casa. Mas besteiras à parte, vamos lá para nossa aula de Nordeste, certo? Como vocês vão ver aí no roteiro da semana, eu desdobrei a aula da região Nordeste em duas, só que uma eu trabalhei sob o olhar da sociologia, né? E essa daqui que vai trabalhar com geografia física e econômica, estou trabalhando, né, sob a ótica da geografia, ok? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Primeiro slide mostra pra gente, né, algumas imagens a respeito do relevo e também estrutura geológica da região nordestina, a partir de uma perspectiva frontal, né? De uma paisagem frontal. Então, a respeito do relevo, o que se chama atenção para a região nordestina é que é um relevo complexo, porque envolve uma pequenina área de planície próxima do litoral, duas áreas planálticas, né, aqui mais para o oriente e aqui mais para o ocidente. Dentro dentre essas duas áreas planálticas, nós vamos ter uma depressão. E é justamente nessa depressão que nós vamos ter a Caatinga, certo? Nós vamos ter o polígono das Secas. E essa disposição planáltica de dois planaltos, ela é uma hipótese para a explicação do porquê dessa área do Nordeste, né, que corresponde a Caatinga, o polígono das Secas, ser tão seca, né? Ter clima semiárido. Então, o clima da Caatinga é semiárido. Por que semiárido e não árido desértico? Porque as chuvas excedem um pouco 250 milímetros no ano. Chama-se a atenção de que algumas áreas mais altas dentro, né, dessa depressão sertaneja, onde está aqui, né, essa chapada do Araripe, né, ou as áreas mais baixas, algumas áreas mais altas elas são um pouco mais úmidas, elas vão ter espécies mais de clima tropical, né, tropical típico, ok? Então, nas partes mais baixas vigora aí uma vegetação, como nós vamos ver, de xerófitas, tá certo? Então, aqui nós vamos ver que a região nordestina ela é dividida em quatro partes. Mais ou menos entre o litoral e a planície e o Plano do Borborema, nós temos, né, a zona da mata, como nós vamos ver aí depois. Aqui nessa região que pega entre o início, uma vertente do Borborema até a outra, o agreste, essa parte mais interior, nós vamos ter a depressão sertaneja, a Caatinga, o polígono da Seca, e depois aqui a região do meio norte. Percebam que essa imagem ela mostra para a gente também a estrutura geológica da região nordestina. Então, rochas cristalinas ou escudos cristalinos. Então percebam, né, que na parte interior preponderantemente nós temos o escudo cristalino, só que na superfície nós temos rochas sedimentares quaternárias aqui mais recentes e
né, na depressão sertaneja e na bacia do Parnaíba nós vamos ter rochas sedimentares mais antigas. Então, superficialmente, quase, né, nós vamos ter principalmente nessa área mais ocidental, mais rochas sedimentares. Tranquilo? Então, uma explicação para a seca nordestina diz respeito, né, que a depressão sertaneja ela está entre dois planaltos. Então, as nuvens que chegam carregadas tanto de leste quanto a oeste, elas vão em algum momento atingir essas áreas de planaltos, elas vão ascender quando elas têm contato com esses morros planaltos. Com a ascensão elas vão perder temperatura e vão precipitar. Nós vamos ter a condensação, certo? Então, voltando, isso acontece, né, ou indo para frente aqui, isso acontece tanto nessa situação, né? Pode ser que algumas nuvens consigam transpor pelo menos o meio do Borborema, mas eles vão precipitar aqui na outra vertente. E também as massas que chegam do Amazonas, né, vão também colidir aqui com a escarpa do Ibiapaba e também vai precipitar. Isso vai chamar, como nós vamos ver aqui, a chuva orográfica, certo? Então a depressão sertaneja ela fica meio que aprisionada dentro desses dois planaltos, tá certo? E é muito comum alguns períodos de seca contínua, né? Tivemos aí muitos anos, 2, 3, 4, 5 anos, às vezes de secas contínuas, né? E os últimos 2 anos de muita seca foi anos de 2016 e 2017. Anos de El Niño também temos, né, um reflexo no clima do Nordeste, diminuindo no polígono das secas, né, as chuvas, ok? Então aqui mostra os alertas em municípios nordestinos, o uso de carros-pipas, né, e os carros em operação, ok? 2018 foi um ano de boas chuvas, certo? Então o sertão nordestino comemorou depois de 6 anos de uma estiagem muito forte, ok? Então as chuvas para os nordestinos, para os sertanejos nordestinos, ela representa muitas possibilidades, né? Possibilidades agrícolas, possibilidade de dar água para as criações. Então a chuva é um elemento fundamental para a vida, né? A água é um elemento fundamental para a vida. Esse mapinha mostra para a gente a divisão climática do Nordeste. Então percebam, né? Na zona da mata nós vamos ter uma área bem mais úmida, né? Super úmida. E aqui também no meio norte, próximo aqui com a região norte, né? Já vamos ter Belém, já é Pará, já é norte. Então boa parte do Maranhão já tem um clima super úmido. Mas esse miolo aqui, né, que é o polígono da seca, nós vamos ter uma grande área que vai ter aí de algumas áreas com 6 a 11 meses secos, certo? Principalmente esse miolo aqui do Vale do São Francisco, nós vamos ter uma região bastante árida, com bastante limitação hídrica, né? Com deficiência hídrica. O que salva essa região e faz dessa região ser uma região tão especial é o São Francisco, como nós vamos trabalhar e nós vamos destacar muitas vezes ao longo dessa aula. O São Francisco é um grande possibilitador para essa região, né? É uma região valorizadíssima, a região do Vale do São Francisco, principalmente entre as duas cidades, uma de Pernambuco, né, uma da Bahia, Petrolina e Juazeiro, né?
a produção de riqueza muito grande entre essas duas cidades, uma região que desenvolveu muito nos últimos 20, 30 anos aí, né? Então veja, as 4 regiões do Nordeste, meio Norte, Sertão, Agreste e Zona da Mata, né? Então percebam que a região do Sertão é a maior de todas. Falando sobre a Zona da Mata, né? Um momentinho só. A Zona da Mata, ela é extremamente heterogênea, né? A paisagem dela é heterogênea, ok? Então nós vamos ter planícies, nós vamos ter tabuleiros, nós vamos ter planaltos. O que são tabuleiros? Tabuleiros são áreas próximas do litoral que vão ter elevações. Vai apresentar uma área elevada, né, na região litorânea, só que na parte superior é como se fosse, né, um plano. Então a gente chama isso de tabuleiro. Pode ser que aconteçam, né, as famosas falésias. Então, como nós vimos que é a geologia da região aí, da Zona da Mata, boa parte dela é de rocha sedimentar quaternária. Então é uma rocha que ainda não foi consolidada. Então ela é muito passível de erosão. Então é muito típica aquelas imagens, muito comum aquelas imagens que nós vemos, né, as falésias se desmanchando, seja pela ação do vento, seja pela ação, né, da água, etc. e tal. Então, né, é uma região bastante heterogênea. Vão ter mangues. Mangue seria aquela área de encontro entre uma água salgada e uma água doce, certo? Ela que funciona como uma espécie de berçário, sobretudo para os peixes. Nós vamos ter matas galerias, que são como matas ciliares que correm ao lado dos rios, e vamos ter veredas. Vereda é uma paisagem que vai estar dentro de uma elevação, como se fosse numa chapada. Ela forma como se fosse uma piscina natural sobre uma chapada. E aí essa água tem uma queda, certo? Então tem uma paisagem bem bonita, né, a da vereda. Economicamente, né, a região ela se faz notar pela produção de cacau, pela produção de cana, pela produção de sal, indústrias de papel, celulose, automobilística, turismo, petroquímica, polos digitais e calçados. Então, vamos quebrar aquele mito de que a região nordestina produz pouco ou tem uma produção limitada apenas a itens do setor primário. Não, no Nordeste ele tem principalmente, né, na Zona da Mata, ele tem tido um desenvolvimento econômico bem interessante nos últimos anos, a ponto de atrair pessoas de volta para a região nordestina. Então, se não fosse a crise iniciada lá no 2014, 2015, talvez nós teríamos o aumento desse fenômeno. O que seria isso que eu estou falando para vocês? Nós, na outra aula, falamos muito do que a região nordestina sempre foi uma região conhecida por expulsar pessoas, uma região emigrante. Mas esse desenvolvimento, sobretudo na região da Zona da Mata, ele gerou bastante riqueza e gerou trabalho. Então, pessoas que, né, ou nordestinos que haviam migrado há muito tempo, ou filhos de nordestinos, né, voltaram, né, ou foram para o Nordeste, né, numa migração de retorno. E isso foi mapeado pela USP, né, tem até algumas questões abordando isso, mas infelizmente, dada a crise que se iniciou 2014 e se aprofundou, né, 2016, 2017, e que podemos falar que até hoje ela permanece, né, esse fenômeno ele foi um pouco abreviado.
ok? Então esse mapinha mostra pra gente algumas coisas interessantes. Vejam, né? Aqui nessa parte mais interior, mais para o meio norte, existe uma expressão, um acrônimo, que eu vou até marcar aqui, ó, né? Que se chama Mapitoba. Mapitoba são as iniciais de 4 estados: Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins, né? Então, 3 estados nordestinos e um estado da região norte. Esses estados estão também produzindo soja, ok? Então, a soja também está sendo produzida numa área de muito calor e de limitação hídrica, tá certo? Então veja que interessante, né? A soja que antes era muito restrita à região sul do nosso país, agora ela está sendo produzida quase que no Brasil todo. Até em Roraima acho que há produção de soja, lá no extremo norte do Brasil, tá certo? Vejam que esse símbolozinho é da fruticultura, aqui do Vale São Francisco. Bebidas, existe uma produção da Ambev, fábricas da Ambev que produzem muito aqui no interior de Pernambuco. Fábricas têxteis também, Ceará e Pernambuco. A cana-de-açúcar, que é tradicional dessa região. O polo, né, automobilístico de Camaçari, 2 áreas de exploração de petróleo e refino. O turismo, né, que não precisa nem falar. E tradicionalmente na região do sul da Bahia, celulose e também cacau, que não tem um símbolozinho, né? Mas o sul da Bahia é muito famoso, né, pela produção de cacau. Às vezes, né, ainda mantém certas desigualdades de outros tempos, ok? No que toca ao sertão semiárido, 65% das terras, clima quente e seco, os rios, a maioria são intermitentes, com exceção de um, que é o São Francisco, né? Como eu citei há pouco no início da aula, existem áreas mais e áreas menos úmidas, certo? Áreas muitas áreas secas e áreas um pouco menos secas, que seria a área daquelas áreas mais altas. E isso o relevo influencia. A vegetação preponderante é a caatinga, que vão ser, né, uma vegetação adaptada para clima quente e seco. Então a própria fisiologia dela faz com que impeça com que ela perca água, né? Tem espinhos, tem cera, ok? Então, essa imagem é a do mandacaru, que é uma planta, um cacto típico da vegetação da caatinga, né? E aí, quando da época de chuvas, o mandacaru solta alguns frutos que vocês estão vendo aí serem bicados pelo passarinho. Quanto à economia do semiárido, né? Nós vamos ter também uma heterogeneidade, nós vamos ter desde a subsistência, né, cultivos tradicionais, subsistência ou de pequenos excedentes, até uma fruticultura irrigada, né, com policultura, com uso do gotejamento, com uso de irrigação, né, produzindo fruta de alta qualidade, que é tanto enviada para nossa região, como também é exportada. Então, a população do semiárido é rarefeita por conta do clima, né, e também pelas dificuldades de acesso à água, historicamente pela dificuldade de acesso à água. Então, o grande possibilitador do semiárido nordestino é o São Francisco. Então essa imagem é bem legal, né? Essa imagem mostra pra gente o rio aqui na parte superior e os cultivos
né, diferentes tipos de cultivos. Porque assim, pessoal, algumas plantas não demandam tanta água. E também, como no caso da uva, certas qualidades de uva não demandam tanta água e um solo tão, né, tão rico. Então, o solo acho que é alcalino, um solo mais seco, então é perfeito para a uva. Então, água na medida certa, com bastante calor, né? Então, coisas que o Nordeste vão oferecer e muito. Nós não estamos trabalhando aqui com a questão da energia, mas também tem acontecido, tem sido instalados aqui na região, né? Até interessante eu ter citado aqui, né? Que muitas famílias que às vezes até sofrem com a desertificação de terras, muitas têm permitido que algumas empresas instalem painéis solares ou cataventos. Então, a geração de energia renovável está trazendo também recursos para a população sertaneja. Interessante de eu ter me lembrado disso e para vocês tomarem nota. Isso vem acontecendo nos últimos anos, é óbvio, ok? E aqui um canal, né? Então, isso vai remeter aí, no caso, a transposição do Rio São Francisco. Transposição que a gente sempre aborda, sempre fala, que é bastante polêmica, né? Tem o lado positivo, que é o lado de levar água para áreas muito secas, uma população que tem uma deficiência hídrica gigantesca, né? Então tem esse lado positivo. Alguns rios sendo alimentados, eles podem ser, né, mesmo que com uma quantidade de água limitada, mas eles podem ser mais perenes, eles podem oferecer mais possibilidades. Então você tem sim um lado positivo, só que você tem um lado negativo. O lado negativo é o lado ambiental. Tem o lado ambiental de você alterar a dinâmica do rio. Então a fauna e a flora fluvial vão, né, sofrer por conta dessa alteração da dinâmica natural do rio. Mas se vocês forem analisar, a construção das usinas é que alterou profundamente a dinâmica do rio. Então as usinas de Três Marias, né, Sobradinho, então isso alterou muito a dinâmica do rio. Então, e sem contar, é claro, né, a corrupção que envolveu as obras, atraso, superfaturamento, que isso a gente ouviu muito, né, na televisão. Então são dois eixos, né, esse eixo que é o eixo norte, o trecho I, e esse é o trecho leste, né? Então vai pegar justamente nessa área mais seca do polígono das secas. Um eixo já foi construído e agora o outro está em fase de conclusão. Então vejam que era uma obra que era para ter sido entregue no final do governo Lula e ainda, né, a última obra não foi concluída. Outra coisa interessante para a gente chamar a atenção a respeito do São Francisco é que é um rio que precisa ser revitalizado, né? O Rio São Francisco, em alguns trechos, ele está assoreado, ele está raso, bancos de areia, né, permeiam o leito do rio. Então isso é fruto do quê? Da extração da mata ciliar, né? Então, conforme chove, sedimentos caem dentro do leito do rio. Na construção da usina também colaborou para isso, e sem contar o esgoto, né? Então, o Rio São Francisco é um rio que está doente, que demandaria o quê, né? Uma revitalização das suas margens, um replantio da mata ciliar, a dragagem de algumas áreas alguns trechos do rio. A dragagem é tirar excesso de sedimento, então tornaria o rio mais fundo, possibilitaria o transporte, né, como uma hidrovia. Então são ações urgentes que, né, o Rio São Francisco demanda.
Chegando à conclusão da nossa aula com a região agreste e meio norte. Então, as regiões agreste e meio norte são áreas de transição. Quando a gente trabalha com domínios morfoclimáticos, áreas de transição são áreas que vão ser heterogêneas, vão apresentar 2 ou mais domínios dentro dela. Então, o agreste está entre a Caatinga e a Zona da Mata, e o meio norte entre o domínio amazônico e a Caatinga. Então, quanto mais perto de um domínio, mais ele vai ter espécies presentes desse domínio, quanto mais perto do outro, Então, você vai ter uma interação, uma espécie de mosaico de paisagens. O agreste ele se situa no famoso Planalto do Borborema, um colosso gigantesco, instalado aí no começo do interior do Nordeste. A economia dessas cidades, das duas áreas, ela é muito forte do extrativismo, principalmente a região do meio norte. E aí nós vamos ter a extração da mata de cocal, de carnaúba, de babaçu. Então é muito forte o extrativismo nessas cidades, nesses lugares. E no caso do agreste, nós vamos ter algumas importantes cidades daí do interior. A cidade que o nosso presidente nasceu é uma cidade do agreste, certo? Nosso ex-presidente, Então há aí o predomínio de uma policultura, também de extrativismo, etc e tal. Ok? Então, algumas imagens do agreste nordestino. É uma região bem bonita também. A gente tem, como eu falei na aula, na outra aula para vocês de sociologia, nós temos que olhar para o Nordeste com um olhar um pouco, tentando tirar o peso negativo que sobre essa região recaiu toda a vida, Então, a região Nordeste ela é uma região importante, sim, que gera riqueza para o Brasil. Não é uma região, ao contrário do que muitos dizem, uma região que só vai viver de assistencialismo, só vai viver de favor de governo e que vai atrasar o nosso país. Pelo contrário, áreas do Nordeste são muito dinâmicas. A economia do Ceará, a educação do Ceará, a educação pública do Ceará, ela se tornou um modelo para o país, certo? Então necessita bastante a gente desmistificar e desconstruir esses conceitos. Ok, meu povo, isto posto, agradeço a atenção de vocês que ficaram até aqui, e até a próxima.